Fala pessoal, boa noite. Terceiro episódio pós-Drupa, o último da série. Nós trazemos 3 caras feras, grandes conhecedores, excelentes gráficos, com trajetórias diferentes, cabeças diferentes, mas unidos pelo amor à impressão, pelo amor ao trabalho e unidos por uma viagem. Eles vão contar para a gente como é que foi. Foi bacana pra caramba. Mas antes, Robert Almeida, meu parceirão, meu amigo, por favor, avance. É isso aí, primeiramente, João, Manolo, Renato, obrigado por estar participando desse terceiro pós-Drupa. A gente sabe quanto é difícil organizar 5 agendas, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Antes de começar, só preciso falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que fazem o Printcast acontecer. Top Coat, solução em vernizes. Tem a Cor e Processo, do nosso amigo Robson. Papyrus, que está aqui o Manolo conosco. Tem também a Croma Microencapsulado, a Eurostar Duplicop e a CIMIC. Todos eles têm um episódio especial ali no YouTube. Vai lá no nosso canal, ECG Printcast, compartilha, se inscreva. Estamos chegando a 1.000 inscritos. Vai lá conhecer um pouquinho dos nossos patrocinadores. Hoje, né, como já falamos, vamos falar um pouquinho do pós-grupo, o Manolo já participou aqui com a gente do episódio 24, tem um cardzinho aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais a trajetória do Manolo, vai lá. Mas para quem não conhece, Renato e João, que ainda não participou com a gente, por favor, Renato, João, começar pelo Renato, se apresenta um pouquinho, quem é o Renato? Beleza, bom, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, né, a todos que estão assistindo também. Bom, o Renato é um engenheiro de alimentos que achou que ia trabalhar na indústria de alimentos e acabou em embalagem. Eu fiz Mauá, fiz engenharia de alimentos na Mauá, e no último ano eu precisava fazer estágio, eu acabei fazendo estágio na Santista Alimentos, e o meu chefe era o Cabral, né? E aí quem começa com Cabral não sai de embalagem nunca mais, né? Aí eu comecei para fazer um estágio que era um estágio que nem era efetivável, no final acabei ficando lá. Aí eu fiz pós-graduação, mestrado na Mauá, eu emendei, acabei fazendo tudo já focado em embalagem, né? Depois eu trabalhei na indústria, então na Bung, na Santista que virou Bung, depois na Sadia que virou BRF, como faz um tempinho as empresas foram mudando de nome aí, né? Então eu fiquei aí uns 8 anos mais ou menos na indústria. Depois eu acabei migrando completamente, assim, saí da indústria, fui para fornecedor de papel cartão. Eu trabalhei na Itapajé, que fazia cartão de bambu, né, que era lá em Coelho Neto, no interior do Maranhão. Fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, depois fui para a gráfica. Trabalhei em gráfica por 10 anos. Eu era gerente da área de vendas e gerente da área de P&D também. Acabei ficando à frente dessas duas áreas, né? Mas já faz uns 10, 11 anos que eu montei uma consultoria de embalagem, né? Então, hoje eu sou consultor de embalagem, a Side, e aí eu atuo tanto no Brain Donor, fazendo projetos de melhoria de processo, redução de custo e tal, como também voltado para algumas indústrias, tanto fabricantes de matéria-prima, né? Tenho trabalhado com a Papyrus, por exemplo, há 8 anos, somos grandes parceiros, fazendo projetos, palestras, enfim, no Brasil inteiro, até na América Latina, e também fazendo algumas consultorias em gráficas, né? Que justamente para pensar em desenvolver mercado, como estruturar uma área de pesquisa e desenvolvimento. Então, essa aí é a vida do Renato. Bacana, Renato. Você falou na Itapajé, foi na época do Claudião, que era da Papyrus? Bom, o Claudião ficou muito tempo lá, né? Então, foi na época dele, eu peguei ele ali, com certeza. Ele cuidava da parte de assistência técnica, a gente fez alguns projetos juntos. Ele vai lembrar bastante projetos juntos, inclusive acho que para mim, o mais marcante foi um que a gente fez para a Natura na época, que era para implementar o cartão Kraftliner Board, né, que eles tinham, que era o KLB, que inclusive na época todo mundo zoava, porque KLB era aquele grupo que tinha Kiko, alguma coisa assim. Então a gente falava, é o KLB, e todo mundo ria, e a gente implementou na linha Ecos da Natura, porque era um cartão que não tinha coating e tal, era só fibra de bambu, né? E aí se deu bastante trabalho para nós, mas deu certo. É interessante. O Claudião participou com a gente recentemente, justamente falando um pouquinho da Papyrus no episódio aí com a Papyrus. Gravamos lá, né, na Papyrus, foi muito bacana. Joãozinho, conta para nós, para quem está nos acompanhando, quem é o Joãozinho, por favor. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite, também agradeço. Bom, esse ano eu completei 40 anos de carreira, né? Sou técnico gráfico, sou técnico químico,
é uma coisa, vamos dizer, nessa nosso encontro, nessa feira que a gente participou junto, nós tínhamos literalmente 3 gerações de gráficos totalmente diferentes, né, que viveram momentos diferentes. Eu sou o mais velho, né, e a curiosidade de ser um técnico mais antigo aí, é ter pego, assim, ainda a transição dos processos ainda convencionais, sabe? Eu revelei muito fotolito, muita chapa convencional, enfim, eu fiz muitas coisas e assisti a transformação, né, desses processos para a era digital, porque no começo nem existia computador, né, nem celular não tinha. Então, é uma carreira que realmente, eu entrei na carreira gráfica por acaso, porque quando terminei o colegial, o ginásio, eu queria fazer um colegial técnico, e fui parar no Senai, Teobaldo de Nigres, né? E aí, depois de fazer o curso, aí passei por melhoramentos, OSP Gráfica, Bandeirantes, Nicolini, Ibratec, Albox, e assim, a primeira empresa que eu comecei o trabalho, né, ainda saindo do estágio, né, era Melhoramentos. Quando eu entrei na Melhoramentos, ela estava quase fazendo 100 anos. Então, é só uma curiosidade, um parênteses aí, né? Não sei se vocês conheceram o Vagnão, que dava a parte técnica lá no Senai, Wagner Castro. Ele dava aula de tecnologia para a gente, e ele falava sobre a retícula de cristal, né? Que é onde começou a reticulagem, né? E aí a gente aprendeu a fazer todos os cálculos e falou assim, isso aqui é só teórico, vocês nunca vão ver isso na vida. E aí, quando eu entro na Melhoramentos, o que eu vejo lá? Retícula de cristal. Retícula de cristal, eu vi fotolito em vidro lá, porque era uma empresa centenária. Então, ela tinha ainda coisas bem, assim, bem antigas mesmo, né? E assim foi, e realmente é uma carreira que você... Pensei em sair da gráfica, mas não tem jeito. Depois que você sente o cheiro da tinta no chão de fábrica, não sai mais. Até o fim. É isso aí. Bacana, João, você passou por muita transformação. Muita, muito. Não, você imagina ver o fotolito de vidro mesmo, porque não tinha ainda o poliéster. Tudo isso eu vi na teoria. Falei, isso aqui vocês nunca vão ver, pode ficar tranquilo. Aí chega lá, tá retícula de cristal, fotolito em vidro, né? Um negócio muito louco. Muito bom. Mas só uma curiosidade para quem é colocou muita hora de ovo em tinta, preparou muita porção de molhado com ácido de goma. Rapaz, agora você entrou num ponto muito engraçado também. Na época, as tintas gráficas ainda não tinham vamos dizer assim, esse refino tecnológico que existe hoje, né? E aí eu vi impressor pegar e pôr maisena na tinta. Maisena na tinta para poder dar como se fosse o pó antimaculador, né? Para não decalcar. Goma arábica, ácido fosfórico, todo esse mundo aí, né? É Muito histórico, bom. é bom? Muito bom. Bom, vamos agora entrar no que a galera quer saber sobre Drupa, né? Os 3 foram juntos para ao menos se encontraram ali e ficaram juntos, né? Durante os dias de visitação. E aqui tem o Joãozinho que foi a primeira experiência na Drupa, né, João? O Manolo a segunda, o Renato a terceira, então dá até para fazer um paralelo com feiras anteriores, qual foi a visão do João na primeira feira. Mas para começar, agora eu vou começar com o Manolo. O Manolo ficou quietinho até agora, né? Que o Renato se apresentou, o João se apresentou. Manolo, Drupa. Cara, o que você viu ali que chamou atenção? Qual que foi a tendência que a Drupa, né, tá apontando? Enfim, você puder dar um overview ali do que foi a Drupa na sua concepção, cara. Bom, meus queridos, boa noite. Obrigado aí novamente pelo convite, né? É uma honra participar pela segunda vez aí do Printcast. O que acontece, assim, primeiro antes da gente falar de Drupa, né? Falar um detalhe, né? A gente sempre tem que ser agradecido pelas pessoas que estão na nossa volta, né? Eu não ia nessa Drupa, né? Então minha esposa, a Karina, aqui fez uma pressão violenta, o Robert fez uma pressão,
e o meu amigo Renato aí, um grande amigo que essa indústria me deu também, fez uma pressão para ir para a Drupa. Você tem que ir, você tem que ir, tem que ir, e no final eu fui. E aí, assim, eu falo que eu fui para a Drupa, eu fiquei 8 dias ali em Düsseldorf com esses caras, então foi um intensivão, né? E como o mundo gráfico dá voltas, né? O João, eu falei isso para ele, foi um dos primeiros caras que eu atendi quando eu comecei na área técnica. E o João é uma figura para mim, assim, do cara que conhece, sabe? É um cara que é renomado, um cara que sabe do que está falando, né? E aí eu me vi em Düsseldorf, né, com o João, com o Renato, que ele sabe o respeito e o carinho que eu tenho por ele também, e eu dividi no quarto com o João, né, João? E assim, lá no Airbnb, nós 3 lá, e eu assim, eu olho pro lado e falo assim, cara, eu tô com o Renato, com o João, os caras que eu respeito, os caras que me ensinaram muita coisa, e eu tô aqui com os caras trocando com ele informações, né? E aí tem uma foto que o Renato tirou, porque a gente não foi só com o intuito de ver máquina, né, ver tendência. A gente foi para o mercado, a gente entrou em pet shop, em farmácia, fomos pesquisar embalagem, pesquisar tendências. E aí o Renato tira uma foto, cara, que é uma foto muito emblemática, assim, tá eu e o João com um pacote de fralda na mão, olhando com conta-fio, para falar assim, que diabo é isso? O que o cara imprimiu? O cara imitou o craft, parecia craft, não era craft. E aí o Renato vem rindo, e assim, tá os dois malucos dentro de uma loja, olhando com a lupa lá e tentando identificar. Então você imagina, né? 3 gerações aqui, né, desse mercado gráfico, cada um com a tua visão de mercado e com a tua expertise de mercado, né? E sua experiência ali, e uma troca muito assim, animal, né? Muito boa. Assim, foi uma experiência incrível para mim. Então eu tenho que ser grato por isso, né? Porque para mim não foi só a Drupa, foi todo esse contexto, né? Então eu até falava com a minha esposa, né? Quando eu ligava para ela nessa diferença de fuso que nós tínhamos, eu falei assim, eu tô maluco com esses caras aqui, porque tanta coisa a gente discutindo, porque a gente chegava no apartamento e falava da feira. Então a gente viveu intensamente a feira, né? Então eu tenho que ser grata a você, Robert, ao amigo meu Renato, ao João, minha esposa, tem que me incentivou a estar indo nessa feira. Porque, assim, foi um grande aprendizado, né? E assim, falando da feira, né? Nós passamos por um período de escassez de feira, infelizmente, decorrente de uma pandemia, né? E a gente, quando chegou, e nós fomos como imprensa, né? Na feira, nós 3, então a gente conseguia acessar mais rápido, né? Os galpões, né? Os estandes, então a gente conseguia entrar um pouquinho mais cedo. E a gente começou, assim, e a gente discutia isso, a ver nas pessoas a reação de estar ali em Düsseldorf, na Drupa, né, no Messi. Então, assim, a alegria estampada. Então, assim, a gente viveu 8 anos sem essa feira e era nítido, né, a alegria de estar ali. Era nítido a alegria das pessoas em ver a inovação, em estar presente, e unir essa comunidade, né, que é gigantesca, né? Se eu não me engano, tínhamos total de, acho que foi 2 mil pessoas, nacionalidade, né, brasileiras ali. Foi surreal, sabe? E assim, a gente encontrar os nossos amigos e clientes, né? Eu encontrei o Robert lá, a gente foi assistir o Landa junto, depois a gente fala do Landa. E assim, dividir essa experiência junto. Então, assim, isso foi um evento marcante para mim. Porque a felicidade não era só a busca do conceito tecnológico, das inovações, mas a felicidade em estar presente naquele local. Né? É claro que assim, a gente vai para este evento, né, buscando as tendências, né? Falar das grandes marcas impressoras offset, né, é um pouco até redundante do que a gente viu aí dos outros amigos que falaram anteriormente a nós. Uma coisa que me marcou foi a evolução tecnológica, né, dos chineses. Então, ali contemplando ali 25% dos expositores, né, presentes, isso é um dado passado pela própria organização. Então, em média, ali 25% dos expositores eram chineses, com avanços tecnológicos, né, com maquinárias robustas, e eu até usei um termo no artigo que escrevi, falando assim, trocando de igual para igual, já, né, em equipamentos de corte vinco, né, de colagem, de enobrecimentos, né, uma gama muito ampla, né, de possibilidades de enobrecimento, e nós 3 aqui que estamos sempre pensando no desenvolvimento de embalagem, né, dos enobrecimentos possíveis para a linha de embalagem, né, em trazer
o consumidor mediante a imagem que a embalagem passa, porque a embalagem nada mais é do que uma imagem representativa do teu produto, né? Então, ela é uma ilustração artística. Então, assim, era legal que na feira, eu andando com esses dois malucos, né? A gente puxando uma bag gigante, né? Que a gente começou a trazer a amostra, colocava a amostra. Nas minhas contas, a gente trouxe 60 quilos de amostra. Né? Você imagina... Uma bagageta. Não, uma bagageta para cada um aí. Foi uma loucura, né? Divide na mala de um, divide na mala de outro. Mas, assim, a nossa busca, né, de conhecimento e essa facilidade da informação, né? Então, assim, era engraçado porque a gente passava pelos estandes, né, dos chineses e às vezes a gente fazia um comentário com o outro, olha aquilo, de repente já chegava uma pessoa e dizia assim, vem cá, vem conhecer meu stand, fica à vontade, você quer tirar uma dúvida? Então, assim, a facilidade, né, desse trâmite, né, da informação era muito legal. Né? A aceitação de você estar lá e tirando dúvidas, muitas vezes, que outros fabricantes no passado, às vezes, nem falariam, né? Com receio de alguém estar querendo copiar a ideia e tal. Pelo contrário, assim, posso tirar foto? Pode. Mas o que é isso? É tal coisa, né? Tinha até um stand que eu achei que foi muito legal nesse momento, que era uma máquina, uma coladeira, né? E o sistema dela do fundo automático tinha um sistema pneumático com mola, né? Para não dar falta do gancho fazer a virada do fundo automático. E tinha uma placa gigante que não podia tirar foto, né? E a gente, como bom brasileiro, né? A gente dá nosso jeitinho. E aí o João e o Renato discutindo. Eu lembro do João pegando o celularzinho de cantinho assim, né, João? Para tirar aquela foto. E a gente até nem sabe se saiu essa foto, porque logo já chegou o vendedor da máquina. E aí começou a conversar com a gente, começou a querer tirar dúvidas, né? Assim, explanando sobre o equipamento dele, né? E falando sobre o Brasil e com felicidade, né? E é engraçado como as pessoas do mundo afora vê o público brasileiro, né? Eles abrem um sorriso quando você fala que é do Brasil. E isso é estonteante, sabe? A gente que está ali ter essa possibilidade de observar como que é a aceitação do nosso público, né? Então, assim, eles enxergam o mercado gráfico brasileiro em plena expansão. Tem grandes possibilidades. Então, assim, um fator muito marcante para mim nessa feira foi essa presença do mercado chinês, né, crescer em 25%, né? Eu acredito que em alguns anos a gente terá máquina e impressora offset, né, chinesa presente no mercado com alta tecnologia. Eu tenho uma visão que eles começaram pela linha de acabamento e enobrecimento, mas daqui a pouquinho a gente já tem novidade chinesa chegando com impressão aí offset com força, né? A facilidade da informação, né? Esse workflow interativo, né? Proposto aí com inteligência artificial, né? Com os logaritmos, com a possibilidade da informação chegar mais rápido. Então isso mostra também como que está essa difusão da informação dentro da gráfica, né? E o assunto mais vamos colocar assim. Para falar de Landa? Não, de Landa por enquanto não. De Landa a gente deixa para o final, porque eu quero então, falar da picanha, como o Robson falou no último episódio. Mas, assim, ver como que as coisas estão trazendo para inteligência artificial, mas pensando em sustentabilidade, pensando em economia, ganho de tempo, isso é muito importante, né? Então, a sustentabilidade foi uma pauta muito bacana, né? Essa redução dos insumos, né? De perdas de processo. Isso ficou muito evidente em todos os fabricantes, né? Das grandes marcas, né? Das marcas intermediárias e até mesmo do próprio Landa, né? Que gera tanta discussão aí, né? Então, assim, de uma forma sucinta, nem sei se falar assim, mas é minha visão drupa neste momento. Não, boa, Manolo. Tu falou de inteligência artificial, né? Eu acredito que realmente foi ali. É um tema do momento, né? Não só o nosso mundo gráfico, mas em geral. Mas aí tu também falou das empresas mais tradicionais, tal, que às vezes, né? Fica até, não digo redundante falar das empresas tradicionais, mas, Renato, vamos ver se você compactua o que eu vou falar e dá a sua opinião, por favor, né? Muitas empresas analógicas apresentaram soluções digitais, né? Se não totalmente full, híbrida. Por N motivos ali, né, você com uma seleção digital que serve para personalização, marcas de menor nome começam a surgir, porque você consegue justamente fazer pequenas tiragens, até mesmo mão de obra, né? Hoje a indústria passa por uma dificuldade de mão de obra, e talvez essa pegada mais digital, você consiga ter mão de obra
para ela, porque é outra dinâmica, o pessoal não quer sujar a mão ali na tinta, na graxa, tal, acaba sendo outra dinâmica também. Você acha que a feira, ela pautou muito isso, né? O crescimento de inkjet, digital como um todo? Acho que sim, dá para ver nitidamente isso acontecendo. Bom, eu acho que também um ponto que é muito interessante, né? A gente vê assim, pega Heidelberg, KBA, você vê assim a competição deles já no sistema tradicional, né? Então, eles sempre fazendo os shows mesmo para colocar a máquina rodando. Então, a Heidelberg pôs a 21 mil folhas, aí vai lá a KBA pôs 22 mil folhas e todo mundo bate a palma nos estandes. Exato, Eu acho que isso aí é bem interessante, né? Que continua como sempre foi, mas eles estão buscando sim, né? A gente sente essa mudança e a gente fala pensando em Brasil, né? Mas a gente vê que a impressão digital até na Europa e outros países já é algo muito mais realidade do que aqui ainda, mas com certeza isso está chegando, né? Vem vindo e eles estão ligados nisso, né? Então todos estão preocupados. Você vê eles trabalhando em conjunto já e lançando as impressoras também com essa solução digital, porque é o futuro, né? Assim, eu acho que vão trabalhar junto, vão continuar junto, tem mercado para tudo isso, mas isso das tiragens, sempre clientes também desenvolvendo tiragens menores, e tiragens menores porque o público hoje ele quer mais sabores específicos, produtos diferentes. Hoje em dia é muito tailor-made, né? A gente trabalha, até é muito doido isso. Antigamente a gente falava só de sabores, hoje em dia é de tipos de produtos mesmo, né? Nós temos os veganos, os flexitarianos, então tem vários tipos. Você pega uma empresa de alimentos, por exemplo, quantos nichos hoje ela não atende? Dentro de cada nicho existe uma gama de produtos com vários sabores diferentes. Quer dizer, independente do tamanho da empresa, você vai ter volumes gigantes. Pode pegar uma multinacional muito grande, vão ter volumes gigantes, mas vão ter volumes também, como a gente fala na gráfica, picadeira, né? Vão ter as picadeiras lá, vão existir. E você precisa de processos que deem conta de fazer isso, porque senão você não fecha a conta. Aí eu falo de quando eu trabalhava no Brain Donor, né? A gente tinha lá o DRE, né? Que é o demonstrativo de resultado esperado do produto. A embalagem estava sempre lá, tem que reduzir o custo, né? Então não adianta você, no sistema tradicional, às vezes, para comprar volumes muito baixos, você fica com um custo muito alto, isso às vezes inviabiliza o produto, às vezes você tem que tirar um sabor de linha, você tem que tirar uma linha de produtos mesmo do seu portfólio, e a ideia não é essa. Então esses outros sistemas de impressão, eu acho que eles ajudam no sistema de embalagem encontrar realmente formas de manter isso ativo e manter as empresas crescendo para esse novo mercado, porque o mundo tem mudado de uma forma geral e a indústria gráfica nada mais está fazendo do que acompanhar isso, né? Tem que fazer isso mesmo. Legal. Tu comentou, né, que antigamente, hoje o público está muito mais específico no sentido de sabor, e essas várias que você falou de vegano, vegetariano, sem glúten, sem lactose, por aí vai. O Robson acho que vai lembrar, e muitas pessoas também lembrarão, óbvio, né? Antigamente, sei lá, 15 anos atrás, talvez, existia um único ovo, né? Ainda a parte de alimento e outro tipo de embalagem. Hoje existe uma variedade de ovos, né? E é isso daí, as tiragens são menores e mais direcionadas de acordo com cada estilo. E você lembra disso aí, né, Robson? Dessa pegada aí, né? Eu sou já mais maduro. Eu lembro quando só tinha duas marcas de iogurte no mercado. Um era o Danone e outro era o Batavo. Você só tinha essas opções. Então, tu imagina, eu tô falando dos anos 70, final dos anos 70. Só sabor morango, só. Era só morango, aí depois colocaram coco e abacaxi. Pô, bicho, hoje deve ter até de frutas diferentosas do Cerrado e tal. Mas, de fato, eu concordo com o que vocês estão falando, tem que haver isso. Há 33 anos atrás, quando eu comecei em gráfica, era em rótulo, a gente percebia a quantidade pequena de tipos. A gente falava tipo, né, naquele momento. Hoje explodiu. E o cara tem que alcançar. O cara tem que atender. Mas tem uma outra questão, eu queria tentar complementar a fala do Renato. Para o dono de gráfica, é importante que ele continue atendendo o principal cliente dele. O cara atende no volume grande, no produto principal, mas ele tem que se defender
Ele tem que guardar a posição dele atendendo as quantidades menores de outros produtos. Se ele não fizer isso, ele vai deixar uma abertura para alguém que vai fazer e talvez alguém que tenha a capacidade de rivalizar com ele no principal. Então, é estratégico, não é só mercadológico, mas o cara não só por demanda, mas para o cara entender como estratégia do negócio dele. Ele tem que fornecer de tudo, porque a maior riqueza que ele tem é o cliente final na mão dele, é esse network, né? Esse relacionamento. Se o cara entender isso, ele vai perceber que as tecnologias não brigam entre si, elas se complementam, né? O cliente é a maior fonte de dados de uma empresa, rapaz. É para você fazer campanhas, personalizações, enfim. Ô, Joãozinho, o seu mais, né, falou 40 anos já de experiência. Renato até comentou ali no mercado de parar, de outras coisas, né? Foi sua primeira pipa. Conta um pouquinho para nós, né? Não só a experiência que é a primeira pipa, mas você pode trazer para nós o que você viu ali. Bom, eu vou pegar um gancho aí da fala do Renato, desse contexto, que é assim, o que eu percebi, e que, lógico, você fica estarrecido, né, quando você vê, as tecnologias digitais, elas fazem coisas que é impossível fazer no convencional. Esse é o principal ponto que eu percebi. Relevos, aplicação de laminados, enfim, é impossível fazer aquela peça de forma convencional. Então, ali, para mim, você tem um divisor de águas mesmo. Agora, pensando nessa questão das tecnologias e vamos dizer, dessa harmonização entre o antigo, o grande volume e tudo mais, para mim, o que vai acontecer, a tendência é que as coisas fiquem segmentadas, por exemplo. São nichos, porque as tecnologias digitais, como eu falei, fazem coisas que no convencional não faço, então é lógico que eu vou caminhar para o valor agregado, para a embalagem mais cara. E ela já é mais cara porque ela já tem pequeno volume, então o cliente sabe disso, porque se ele for numa gráfica convencional, ele sabe que vai ser o custo altíssimo. Então, é um nicho. Para mim, a tecnologia digital, ela, vamos dizer, ela abraçou esse nicho. Ela é capaz de fazer pequenas quantidades, fazendo coisas que no convencional não faz. Então, ela cada vez mais, vamos dizer, está se capacitando para abraçar esse nicho de pequenos volumes e de valor agregado, né? Mas é uma briga muito, como é que eu posso dizer? A dúvida, e a gente conversou isso na feira, nós três, né? Um dos nossos debates lá voltando da feira, né? A grande questão é quanto vai custar, por exemplo, quantas impressões aquele cabeçote digital faz e quanto eu vou cobrar nas peças para ver se vai se pagar, entende? Porque senão a conta também não vai fechar. O empresário não vai comprar uma máquina onde ele não consegue pagar através do trabalho que ele faz aquele investimento. Então, vamos dizer, é uma conta matemática, mas que assim, no fim, o grande volume não vai sair do convencional, porque é impossível fazer no digital esses grandes volumes, né? Só que também é impossível fazer as coisas que o digital faz. Então, para mim, assim, a marca principal, além das novidades tecnológicas, de processos novos que a gente viu, né, essa diversidade, para mim, marcou bastante essa questão. E lógico, né, a primeira experiência internacional, conhecer essa cultura de um outro país, as coisas como funcionam e tudo mais, né? Isso realmente é uma coisa muito marcante, assim, inesquecível, né? Eu nunca mais vou esquecer disso. A primeira drupa Não, não não mesmo. Também não. Para mim foi a primeira também, e foi sensacional, viu? Deixa no que esquece.
O Manolo comentou em alguma questão da sustentabilidade, né? O digital traz muito isso, né? A inteligência artificial também traz isso daí, que você tem menos desperdício, você consegue ter mais, tendo mais SKUs com menos desperdício, né? Supra ali uma questão de imediatismo, né? Quem nunca teve um problema, puta, preciso de um cartão para amanhã, preciso de uma coisa para amanhã, eles acabam suprindo esse imediatismo todo. Enfim, e na Drupa acho que a gente pode ver bastante coisa voltada para isso, robótica, essa questão de trabalhar no mercado de rotogravura também, né, buscando algo para substituir a base de cromo por uma base polimérica, né, que o cromo tem bastante restrições aí em alguns países. E o Manolo trouxe um dado que foi 2 mil brasileiros, né, e é o dado que eu tenho também, e é uma curiosidade, né, em termos de visitação, a Índia foi o segundo país que teve mais visitantes, né? E a Índia sempre teve meio, a gente sabe que é um país ali bem emergente, grande, populoso, também tem bilhões, né, de pessoas, mas sempre ficou meio fora do foco, né? A gente sempre fala da China, a Europa, tudo mais. E trazendo alguns números aqui da Drupa, o Joãozinho foi a primeira, o Manolo e o Renato pode fazer um comparativo com os casos anteriores, eu anotei aqui alguns números. Esse ano agora, 2024, nós tivemos cerca de 170 mil no total de visitantes. Em 2016, foram mais de 200 mil, 260 mil aproximadamente. Ou seja, teve uma queda boa, né? Expositores, idem. Em 2016, teve mais de 1.800 expositores, e esse ano, cerca de 1.640. Então, também tem uma queda aí de 10% aproximadamente. E a metragem do Düsseldorf, né, do espaço ali, esse ano foi utilizada de 100 mil metros quadrados, em 2016, um pouco mais, 158 mil metros quadrados. A que vocês devem essa queda, né, de visitação, de expositores? Você tem uma opinião? O Renato pode comparar com feiras anteriores, se ele foi perceptível isso daí, ele conseguiu perceber ali em termos visuais, ou não, né? Ocupou bem o espaço ali, não dava essa sensação, mas enfim, o que vocês devem, cara, a isso? Olha, eu falando um pouquinho da percepção, né? De fato, a gente viu lá, tem alguns pavilhões, né? Que é o 7A, 7B, 8, também tinha A e B. Deu para ver que assim, o 7A e B, que, se eu não me engano, era o 7A e B, que era no andar de cima. Não lembro se era o 8 ou o 7, que o 7. Eles nem abriram, estava fechado, né? E o outro que ficava embaixo, assim, você via que as coisas assim, estavam bem longe um do outro, sabe? Com bastante espaço para andar. Então tinha, de fato, nas outras feiras eu percebia isso muito mais lotado. Até a gente já reservou um período muito grande, né? A gente chegou para ficar vários dias na feira e a gente conseguia. Toda vez que eu fui, eu lembro que nunca dava tempo, né? Nunca dava tempo. Então porque era muita coisa para visitar, muito stand. Dessa vez, óbvio que foi difícil visitar a feira inteira, porque você começa a conversar com as pessoas, e quanto mais tempo você tem de carreira, mais você enrosca na Drupa, né? Que você mais encontra a gente ali. Mas só que dá para ver que, de fato, tinha um pouco menos de stands assim, do que tinham nas vezes passadas. Só que, por outro lado, a gente foi no início da Drupa. E, assim, no início, a gente sentiu aquele calor no início de Drupa, porque não teve há 4 anos atrás, por causa da pandemia. Então, acho que muita gente foi junto com a gente no início, né? Então, a gente sentiu aquela energia, aquela vibração de 8 anos sem Drupa e voltando a ter a Drupa, né? Na verdade, a Drupa, mesmo há 4 anos atrás, ela teve naquela forma digital, que a gente conseguia entrar nas salas de reunião, conversar com as pessoas, ver as palestras, mas assim, não tem. E como vocês falaram, o gráfico quer cheirar a tinta, quer pegar o papel, quer pegar o contrafio ali, né? É isso. Então, ficou muito diferente. Mas eu acho que essa questão de ter tido a pandemia e todo mundo ter que se virar também sem a feira, né? Isso acho que trouxe um pouco dessa ruptura. Quer dizer, acho que muitas empresas que acho que tradicionalmente iam para a feira, de repente teve ano que não foi, e às vezes a economia não está tão legal naquele país, eles conseguiram bater a meta, sabe? Começa a repensar a forma de trabalhar digitalmente, de fazer as reuniões digitais, e isso nunca mais parou, né? Estamos aqui, né? Nós somos um exemplo disso. Isso aqui, alguns anos atrás, a gente não pensaria dessa forma, mas a pandemia nos impulsionou para a era digital, de reunião e tudo mais. Eu acho que isso também impulsionou muitos negócios dessa forma e começou a fazer com que tudo mudasse, né? E na feira, você perguntou para mim, você falou, o que você viu que mudou? Eu nunca vou esquecer a primeira, por exemplo, se não me engano, acho que foi 2012, né? A primeira que eu fui.
Gente, aquela emoção também que ia começar, eu lembro que era, acho que se não me engano, no pavilhão 1 era Heidelberg, era o pavilhão inteiro, era Heidelberg. O 1, que era um pavilhão enorme, assim, eles tinham colocado chapas de impressão, sabe, assim, montando o nome Heidelberg na entrada, no corredor. Então, e eu lembro e tinha HP lá num espaço X, né? Depois de 4 anos já era assim, a HP já estava enorme, aí a Heidelberg tinha diminuindo um pouco. Você vai vendo justamente o que você falou, essa mudança, né? Você vai vendo o digital. Eu sei que eu não posso falar ainda que vocês já falaram que é para deixar a picanha para o final, né, Manolo? Que é do Lambda. Eu nem vou falar o tamanho do Lambda, o quanto mudou nesses anos todos, né? Deixa para depois. Você fala. Mas eu acho que a gente sente essa mudança mesmo, né? O legal é você ir lá e ver, e participar e ver um pouco disso, né? Legal. Você, Manolo? Então, É a sua segunda, né? Você vai fazer um comparativo com a anterior e tal, enfim, como você entende esse movimento, cara? A primeira, assim, eu fui com a equipe da Papyrus, né? Eu tive a oportunidade de ir com eles, e era mais novo também, então, assim, era aquela sensação, né, da feira, sabe? Naquela oportunidade de estar lá, né? Essa, assim, eu fui com uma visão totalmente diferente, né? Eu fui com uma imprensa, né? Não fui com aquela responsabilidade de empresa, efetivamente. Então, de certo modo, a gente até fica um pouco mais livre de ver situações mais vamos colocar assim, diferentes do que é só meu dia de cartão, né? Como atuo muito com embalagem. Então, assim, eu fiquei um pouco mais livre nesse sentido de ver a feira, efetivamente, né? De presenciar cada detalhe da feira. Realmente, a gente via essa questão do que o Renato falou, né? Um stand aqui, outro acolá, né? A gente até brincava, né? O Renato, a gente falou assim, mas aqui cabe um stand, né? Teve um momento que a gente estava num pavilhão, eu falei, mas aqui caberia um stand, ó. Essa redução efetiva, né, do tamanho dos estantes, né, por exemplo, quando eu fui a Heidelberg, a primeira vez a Heidelberg era um espaço imenso. Dessa vez já era reduzido, dividindo o espaço com outras empresas, né, ali nos corredores ali que contemplavam aqueles pavilhões. Então a gente realmente vê isso. E a acessibilidade da informação hoje é diferente, né? Então, assim, você tem esse canal aberto, a informação chega muito mais rápido. No passado, para ver a inovação, você tinha que ir até a feira. Você era que meio que, colocar entre aspas, né, obrigado a ir à feira para ver a inovação. Então, hoje, não, a inovação chega até você com muito mais facilidade. Né? Se a gente para aqui, abrir um Google da vida e procurar inovações, o quanto isso se apresenta para nós. Então, assim, a acessibilidade da informação provoca automaticamente algumas reduções de corpo presente, né? Então, assim, as pessoas vão diminuindo mesmo a sua presença nessas feiras. A gente sabe que a gente está vivendo um processo a nível mundial muito conturbado, político, religioso, né? Guerras acontecendo. Bom, a gente está presenciando o start de uma possível guerra civil aqui do lado, né? Então, isso tudo influencia também o comportamento, né, dos expositores, né? A alocação de verba para esse. Imagine quanto é o custo de um stand, né, na Drupa. Então, tudo isso foi colocado na ponta do lápis para tomar algumas decisões de, reduz aqui, vamos ali. Então, a gente viu isso, mas nada tira o brilho dessa feira, né? Eu falo assim, quando eu vou dar minhas aulas, né, em palestras, eu falo assim, eu não sei fazer outra coisa se não ser o mercado gráfico, né? Então, assim, eu sou um apaixonado, um amante do mercado gráfico. Então, independentemente do tamanho, né, ali sempre vai me dar aquele brilho nos olhos, né? Claro, a gente sempre quer que seja mais, né? Sempre que procura que tudo evolua, né? Só que o legal também dessa feira é você ver a mudança de chave, né? O comportamento. Então, é legal ver essa forma do comportamento, a forma com que as coisas estão sendo apresentadas, né? E, assim, a forma como elas estão sendo apresentadas até para as gerações. E a gente, por exemplo, está vendo essa mudança, essa transição de gerações no mercado gráfico, né? Gráficas que já estão na terceira, na segunda, quarta geração. Então, como está sendo visto isso, né? Então, a feira trouxe essa pegada, assim, de qual que é meu público agora? Eu estou falando com avô, com filho ou com neto, sabe? Como que a informação está chegando para eles? A feira trouxe essa sacada, sabe, do negócio. Eu achei muito legal, sabe? Muito. A feira, eu falo, quem é do mercado gráfico, uma vez na vida tem que ir para a Drupa.
porque é uma sensação indescritível. Concordo. Manolo, concordo. Cara, quem tá nos assistindo aqui tá meio perdido, que o Manolo falou guerra civil, ele tá se referindo à Venezuela, que aconteceu umas eleições super democráticas ali e faz fronteira com o nosso país, né? Manolo, você falou de brilho nos olhos, o Renato falou que a primeira feira dele foi em 2012, foi a minha primeira experiência também. E aquele hall, quando você chega, cara, é fora de realidade, cara, não dá para esquecer. E, Joãozinho, como foi a sensação que você chegou naquele primeiro momento do hall ali? Fala um pouquinho desses números, né? É a sua primeira feira, se não foi feiras anteriores, o que você acha? Porque desse movimento, mas fala um pouquinho do hall ali, cara. Qual foi a sua sensação? Bom, a gente chega ali e você se belisca para saber se você não está sonhando mesmo, se você está ali de verdade, porque realmente é uma realização de um sonho participar de uma feira dessa, de conhecer a maior feira do mercado gráfico do mundo, né? É a maior feira do mundo da indústria gráfica, né? E aí você pega, olha só, bem no ano em que eu completei 40 anos de profissão, eu vou na maior feira da indústria gráfica do mundo, assim. Para mim, é mais do que um presente de aniversário, foi, assim, uma coisa maravilhosa, inesquecível, realmente, né? Realmente, muito marcante. E assim, né? Muito especial também por essas pessoas que estavam comigo, né? O Renato, o Manolo. A gente realmente, você falou, usou uma palavra sinergia aí, né? Assim, nós não combinamos nada, a gente não fez olha, vamos fazer. Não, a gente chegou ali e a gente colocou as nossas, vamos dizer assim, o que a gente tinha de sentimento, né? Das nossas experiências. E rapidamente a gente criou essa sinergia de pessoal, você viu isso, não, olha aquilo e tal, sabe? Sempre um chamando atenção para um ponto, outro para outro ponto. Então foi realmente muito proveitoso e foi multiplicador, né? Porque sempre uma pessoa tem uma visão mais para um ponto, né? Para um lado, vamos falar assim. Então as opiniões elas vão se completando, quer dizer, realmente foi fantástico. Foi realmente muito bom. Legal, João. Eu não sei o que Eu não sei o que o Rob pensa sobre essa dimensão de feira, mas concordo com tudo que vocês falaram. E tem outras coisas, né? O Renato até comentou isso daí, a Drupa de 2020, que na verdade não foi, né? Tipo, foi ali online. Hoje tem muitas tecnologias imersivas, né? Que talvez algumas pessoas não vão, né? Consegue ter esse acesso remotamente. O mercado gráfico, falando dos números do Brasil, diminuiu. Antes da pandemia tinha mais de 18 mil gráficos, hoje tem cerca de 15 mil gráficos, né? O mercado gráfico diminuiu. As questões geopolíticas. E o que eu acredito sinceramente também, cara, há uns bons anos atrás, 4 anos era um time assim, perfeito para lançar, para ter essa evolução tecnológica. Hoje é muito rápido, né? Hoje, quando chega 4 anos, muita coisa já aconteceu, né? Então, você já. Tanto é que muitas empresas principais, aí, os principais brands aí do mercado, elas apresentam os showrooms delas, os eventos delas, justamente para estar apresentando isso para o mercado. Quando chega na Drupa, cara, é pouca coisa incremental que você acaba vendo, né? E falando de pouca coisa incremental, o Robson, vai querer falar do churrasco agora? Não, antes eu quero que o Renato fale, porque ele levantou a mão quando o João estava terminando ali. Renato, você quer falar alguma coisa? Quero, eu acho um ponto importante a gente falar da Drupa. Eu acho que isso aí é muito relevante, né? A Drupa, a feira em si, não, é isso que a gente está falando, né? É um aprendizado, um conhecimento, é tudo muito fantástico. E acho que esse sentimento que todo mundo fala, nossa, a Drupa, ficar marcado, porque realmente é uma imersão no mundo gráfico, não só na feira, mas nas conexões que você faz, né? Porque você vai para Düsseldorf, você vive aquilo 24 horas, que quando acaba a feira, vai todo mundo pega o mesmo trem ali, vai todo mundo para Altstadt, você encontra as pessoas, os gráficos, os fornecedores, os amigos em todos os lugares e o assunto é a feira, né? Assim, até da hora que você acorda até a hora que você dorme. Eu acho que é por isso que quando a gente fala, eu estou tentando
traduzir isso, né? Quando a gente fala, é uma experiência fantástica, não é só a experiência de você estar lá e andar 10 a 15 quilômetros por dia, né? Mas é a experiência do dia inteiro, essas conexões que você faz com a vida inteira. Porque muitas vezes o relacionamento que você tem aqui do dia a dia, conhecendo um fornecedor, conhecendo um cliente, é tudo muito frio, é muito em cima de um negócio, de um projeto, aquela coisa lá. E lá não, né? Lá você está com outros ares, você está querendo aprender de tecnologia, querendo trocar experiência. E um ponto que eu acho super importante as pessoas terem em conta, de fato, é o grupo com o qual você vai fazer a feira, né? Como você, mais do que todo mundo fala, baixei o aplicativo, já vi o caminho que eu vou fazer, já sei como eu vou fazer, mas eu acho assim, com quem você está fazendo a feira é muito diferente, né? Porque tem que ter essa sinergia que o João falou. Eu acho que as pessoas, quando estão juntas, caminhando, fazendo juntas feiras, e com essa sinergia, ela flui. Não sei, não dá para explicar, é muito bom. Um vê uma coisa, o outro já vê, quando um está olhando, o outro já pegou a amostra, e não, a gente, por exemplo, quando não pegava a amostra, não pegava uma, já pegava 3, que era um para cada um, né? Então, assim, mas e o João falou uma coisa que é muito, muito verdade, assim, né? Cada um tem uma experiência de vida no mundo gráfico, então tem um olhar diferente. Então era muito louco, às vezes a gente olhava aquilo assim, um via uma coisa, o outro via outra, o outro, sabe, assim, cada um via na mesma máquina, a gente... então tinha hora que a gente parava, assim, olhava e ficava todo mundo fascinado, e a gente trocando ideia. Então acho isso, né? Só para que acho que esse ponto é muito importante. Quem pensa em ir, tem que pensar em mesmo, tem que se planejar com antecedência, mas pensar com quem vai, o grupo que vai, porque isso faz muita diferença. E viver a feira intensamente é isso, de manhã até a hora que vai dormir, né? Muito bom. Eu queria fazer um comentário, Robert. Nós somos assistidos por todo tipo de gráfico, e uma parte deles, para uma parte dos gráficos que nos assistem, é bastante difícil imaginar uma viagem para a Drupa, é um custo elevado, a gente sabe, tem uma série de dificuldades. Agora, a gente tem feiras aqui no Brasil, tem feira no Nordeste, lá em Bala Nordeste, no Sul, Blumenau tem feira têxtil, em São Paulo tem feiras gráficas, pelo menos todo ano a gente tem 2 feiras digitais aqui, né? A gente teve a Future Print, tem a FESPA, a gente teve a Flexo Labels, tem a Expo Print. É importante deixar um recado para quem é gráfico, e mesmo que você não consiga ir para a Drupa, vá nas feiras. A experiência é incrível. Eu me lembrei, quando o João estava falando, essa foi a minha primeira Drupa também, mas eu lembrei da minha primeira FEPAG. Lá, acho que foi em 92, cara. E tem um impacto. Você... É tudo diferente. O cara precisa passar por essa experiência. Principalmente quem é ligado à produção, que fica o dia todo dentro de uma fábrica, vocês têm que ir nas feiras. As feiras, a maioria delas, se não todas, são gratuitas. Viajar para São Paulo, sair da tua cidade ou do teu estado, não é tão caro quanto você ir para fora. Tem que ir para a feira, para todas elas. Até porque você vai para uma feira pequena, bicho, você vai ser impregnado por essa paixão que nós 5 aqui estamos falando. Você vai se impregnar disso e na hora que você puder, você vai dizer assim, eu vou para a Drupa. E, ó, só aproveitando que você falou de feiras nacionais, né? A gente está fazendo pós-Drupa aqui, mas recentemente, né? Correram algumas feiras, entre as da Flexo Label, trouxemos o Mauro aqui para falar um pouquinho da feira, né? Então, uns episódios anteriores aí também, né? A gente está com essa dinâmica, sempre trazer alguém aqui e falar um pouquinho dos eventos que estão acontecendo, tal, para compartilhar justamente com essa galera que não foi, né, Robson? É isso aí. Eu vou deixar o card da conversa com o Mauro, que foi sensacional, também tem sinergia com o que a gente está falando aqui. Robson, o Manolo segurou para falar, o Renato também, ele quase falou. Você já falou que é a picanha. Nos 2 episódios anteriores, né, teve muita divergência, se é, não é, se é um Teve. falador ou não é. E aí, qual que é a opinião dos 3 aí? Você tem algo a acrescentar também sobre isso? Manda aí. Não, eu já mandei, né?
eu deixei claro o que eu penso no outro episódio a respeito do cara. É inegável a coragem e obstinação dele, mas eu sustento, eu acho que é a picanha e a cervejinha. A negada tá achando que vai comer e beber cerveja, e eu acho que não. Compactuam disso, galera? O que vocês acham da Landa? Manolo, manda você. Você acordou aí, manda você. É assim, eu até brinquei com o Robson esses dias, a gente conversando, né? É assim, eu sou um entusiasta do mundo gráfico, né? Eu vejo que o Benny Landa, ele é um cara que veio para bagunçar o mercado, né? A gente sabe da trajetória dele, nesse mundo da impressão digital, né? Vai deixar um legado, e isso é algo que ninguém pode questionar, né? É claro que assim, a gente vê a evolução da máquina, a evolução do posicionamento da marca Landa, né? Ele fez uma prova, né? Que a gente discutiu isso lá, né, Robert e meninos? A gente discutiu lá, a gente assistiu junto à apresentação. Então, ele fez uma prova técnica, a gente apelidou o prelo do Landa, né? Abre a cortina, sai aquele prelo, ele mostra ali como funciona efetivamente o equipamento dele. Então, ele fez uma prova técnica, ele fez a prova social dele, né? Põe um vídeo ali com 60 empresas, né, falando da aquisição do equipamento. Nós vimos o aperto de mãos, né, de uma máquina sendo vendida na nossa frente, e a partir disso a gente pediu até para tirar foto com ele. Ele veio tirar uma foto com nós 4 ali, que estava ali, né, o Robson. Nesse momento, o editor está colocando a foto aí para a galera ver. Legal, tem essa foto. E assim, ele sacudiu o mercado. O Benny Landa, ele sacudiu o mercado. Tanto é que a gente vê as outras empresas, os grandes nomes do mercado de offset, com máquinas digitais, com posicionamento, né, mostrando essas máquinas, ou pretensão de uma máquina para 2026 aí, como é o caso da Heidelberg ali, com a nova parceria com a Canon. Então, assim, uma situação muito legal que aconteceu, na minha última feira, eu lembro que eu estava com a equipe da Papyrus e a gente queria uma folha. E eles não davam uma amostra. Era uma briga para você conseguir uma amostra. Só que dessa vez, entra esses 3 caras aqui, né, com crachazinho, e o cara, vocês são imprensa, entra aí. A gente chega no stand da Landa, não tinha ninguém. Eu falo assim, a gente foi os primeiros a chegar, assim, não tinha ninguém nem para recepcionar, tava vazio o corredor. E aí, a gente, muito cara de pau, entra no stand e começa a tirar foto sem perguntar se podia ou não. Tanto é que eu tenho uma foto panorâmica, assim, do stand, assim, vazio. Assim. E aí tinha uma pilha, né, das amostras ali. Aí eu cheguei e falei assim, vamos pegar? Aí, nessa hora, chega ali um suposto vendedor, né, e a gente pergunta, posso pegar uma amostra? Ele olhou para nossa cara e falou assim, não sei. Ele não sabia se podia dar a amostra. Aí você não sabe, tá tudo bem, tá bom. Aí ele, não, só um minutinho. Ele entra numa parte deles, na administrativa, volta e fala assim, tá autorizado. Na hora que ele tá autorizado, a gente faz um canudo gigante de amostra. Falei assim, vamos pegar e sair rápido daqui antes que alguém fale que não pode. Aí a gente levou uma bag lá, a gente colocou nessa bag. Então, assim, a possibilidade de você ter essas amostras para avaliar o impresso. Então, assim, ele já não se esconde mais, né, quanto à tecnologia. A minha tecnologia é essa, se comporta desse jeito, eu já tenho tantas máquinas vendidas, funciona, tá aqui, quem está interessado vem conversar comigo. Ou seja, estou acessível para o mercado. Claro, já foi especulado o valor da máquina, né? Isso foi até o momento que o Renato e o João estavam embarcando, a gente encontrou um amigo ali e a gente começou a especular, e ele falou que ouviu o valor da máquina, enfim. Então, assim, é um valor razoavelmente dentro de uma normalidade, vamos dizer, gráfica, eu acho, né? Pelo que a gente tem de mercado offset aqui, e estava ali a informação. Então, assim, eu não consigo enxergar hoje, no momento, gráficas brasileiras com uma máquina do Landa. Eu não consigo deslumbrar alguém adquirindo essa máquina aqui nos próximos anos. Mas vai lá, que daqui 4 ou 5 anos tem uma máquina aqui. Eu não duvido que isso possa acontecer. E eu quero que aconteça, né? Porque é uma inovação, né? Então, essa sensação que a gente tem do Landa de confio, desconfiando, desconfio, confiando, eu acredito que as antigas gerações aí, né? Quem tem mais de 50 anos de gráfica, os que já faleceram, passaram por isso em todas as etapas evolutivas.
né? Desde a pedra litográfica até o que nós temos hoje. Então, é um momento de sacudir o mercado, falar assim, a inovação está aí, a tendência é essa, isso vai acontecer. Então, eu sou entusiasta, quero que isso aconteça mesmo, quero ver embalagem sendo produzida com a máquina do Landa, né? Não vejo a hora de ver isso aí no mercado nacional. Cara, ele, obviamente, não conhecemos ele pessoalmente, mas ele tem aquele estereótipo de ser um cara que gosta de estar fazendo diferente, né? De tá colocando o nome dele, né? De literalmente estar construindo algo, né? Não, pô, ele já ficou fora do mercado porque senão não compete ali. Quando ele apareceu dessa forma, né? E tu comentou, mano, na última feira, né, que teve, 2016, né, que foi a primeira vez que eu vi o Landa. Eu não lembro, 2012, não lembro se já tinha, mas enfim, quando eu vi o Landa a primeira vez em 2016, não podia pegar as folhas. A apresentação que nós participamos hoje tinha estilo uma provinha de prela ali, né, do Landa, né? Não tinha nada disso, era só a ilustração no telão, mostrando qual era a tecnologia. Ele já chegou com testemunhais de 60 clientes, um prelinha ali, né, mostrando como é que funciona. Enfim, cara, o que eu acredito, tá? É difícil a gente prever o que vai acontecer, óbvio, né? Mas ele é um cara que assim como ele vendeu a primeira empresa dele, ele fez isso para aparecer, óbvio, disruptar o mercado, mas com grandes chances de vender. Essa é uma opinião. E mesmo que não seja a melhor coisa do mundo, porque todo mundo vai fazer críticas, outros não, mas enfim, né? Seja embasado em dados ou não, mas enfim. Cara, o cara sabe contar um storytelling ferrado. O cara é fogo em fazer apresentação. Quantos produtos ruins existem no mercado, mas você tem um bom processo de venda, você mapeia todos os pontos de contato do seu cliente, você tem um baita storytelling, vende. Tô nem falando que é o caso do Landa, mas ele sabe fazer o show, ele sabe apresentar, né? Diferente de muitas outras empresas, que é o tradicionalzão ali, muito em cima de preço, entre outras coisas, né? E Joãozinho, quando você viu o Landa, cara, os olhos brilharam, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, quando o Landa lançou lá, né, qual foi a feira mesmo? É 2016, é isso? O primeiro protótipo? 2016 foi a primeira. Pois é. Naquela ocasião, lógico, como o Manu falou, explodiu na internet. A gente viu, eu não só vi através de filmes, de vídeos, como que era a tecnologia, mas dava para perceber que era algo experimental ainda, não era algo que estava já consolidado. Agora, quando a gente chegou dessa vez, poxa vida, para começar, a base da máquina é uma KBA, né? A estrutura da máquina é uma KBA. Então, deu para ver o seguinte, ele não está mais de brincadeira, o negócio ali estava produzindo, era uma máquina de verdade. Então, eu acredito que ele deu um passo muito grande para consolidar essa tecnologia no mercado. Não, eu acho que vai competir e vai roubar. Eu acho que vai conquistar o mercado, porque a qualidade é inegável. Não, a gente ficou comparando impresso, a gente olhou de perto, a gente botou assim, e deu para entender o porquê, porque como é que ele consegue imprimir um ponto tão preciso, né, através daquela tecnologia dele, e aí o resultado é aquele, é uma coisa fantástica, um negócio que nem retícula estocástica, nem uma miniatura altíssima de retícula não chega naquela perfeição que a gente viu o impresso dele, né? Então eu acho que vai dar certo, já deu certo, eu acho. O Robson, eu já comentei nos episódios anteriores, eu percebo às vezes, percebo não, né? Na verdade, devido ao comentário dos pós, da galera que veio aqui falar do pós-drupa, né? O Manolo falou que no total foram 60 quilos de materiais gráficos que eles trouxeram. Com certeza tinha muita coisa do Landa, assim como todo mundo que passou por aqui falou que trouxe coisa do Landa para analisar. Velho, eu não trouxe uma folha. Eu não peguei uma folha do Landa para analisar. Eu acho que eu não sou pecado, gráfico, velho. Eu acho que eu não sou gráfico, eu já falei isso, cara. Tô de gaiata aqui. Você conhece quem trouxe, então tá tranquilo. Boa, boa. Não, eu acho legal vocês terem trazido, porque a gente também falou com as outras pessoas que a gente conversou, talvez nenhum dos demais entrevistados de pós-drupa tenha tido essa oportunidade de pegar o material como vocês tiveram.
Então, isso tem que ser considerado, né? Mas sabe o que acontece? O João, ele é um cara que ensina, é dele, tá? É um cara que você para conversar, ele vai soltando informação, ele vai te ensinando sem ele perceber, tá? Então, ele já é um professor por osmose, vamos colocar assim. Só que, por exemplo, eu e o Renato, né? E eu devo também isso ao Renato, né? De ter me colocado nesse mundo aí de ser professor, né? De ministrar aulas aí para turmas específicas de desenvolvimento de embalagem. A gente foi com esse olhar, né, Renato, de assim, nós temos que transmitir este conhecimento adquirido. Então, assim, não teve aquela questão da eu vou pegar a amostra e vou guardar para mim, pelo contrário, né? Então, o Renato, através da site, por exemplo, ele faz um trabalho muito legal, que eu admiro, ele sabe disso, que dos treinamentos, né, em company, de olha, isso aqui é a Drupa, gente, olha o que tem de inovação, o que tem de tendência, isso é muito legal. Então, isso fez com que nós trouxemos essas amostras, né, e o trabalho que o Renato faz é muito bacana, porque assim, ó, tá aqui, ó, tem inovação aqui, tem inovação assado, traz a amostra, a gente gosta de pegar a amostra na mão, olhar, né, sentir o cheiro, sabe, não é ver na tela. Então, a gente teve essa visão de, assim, nós necessitamos levar isso para o nosso país, para quem tiver o interesse de entender o que é, né? Sabe que foi legal, assim, abre um parênteses, eu tenho uma bag, né? Ela fica fechadinha assim, aí você abre ela parece um caixão, né? O Robert viu ela lá. E aí vinha o Renato, o João e eu puxando aquela bag gigante, e aí aquela rodinha no meio da feira, mas assim, lotada de amostra, lotada. Na hora de ir embora, a gente ficava revezando, porque a gente estava alguns quilômetros andando da feira, e a gente ia revezando, porque estava todo mundo moído, de tanto andar no dia, e a gente ia revezando aquela bag lá. Mas, assim, é muita coisa que a gente chegava à noite e aí a gente não conseguia dormir cedo, né? A gente o horário ia indo e a gente conversando. Tinha hora que a gente estava parado lá à noite, lá na hora do jantar, lá na mesa, discutindo impresso, sabe? Então, foi surreal, sabe? Essa sensação foi muito boa. Viver intensamente, né? Até comentou, né? Renato, quer complementar algo? Sim, quando a gente falou de Landa, eu acho que interessante, assim, eu em 2012 teve já um show dele, você falou do storytelling, já era fantástico desde aquela época, não sei se antes tinha, mas assim, do mesmo jeito que a gente dessa vez foi com QR Code, né? Você no QR Code ia lá, escaneava e já reservava seu espaço na sala. Naquela vez você ia, parecia um caixinha eletrônico, assim, você pegava como se fosse um cartão de crédito, era o seu convite, sabe? O ingresso, né? E já ele não tinha nada para mostrar. E assim, ele não mostrou nada. E todo mundo ficou fascinado em 2012 já com isso, né? Aí depois outra feira também não entregou amostra nenhuma, e dessa ele foi esse desbunde de ter e tudo isso e tal. Mas eu acho que é muito legal comentar que não só a impressão, né? Por exemplo, estava a Raikon lá. A Raikon faz o corte vinco a laser. Então já tinha linhas que eles estavam falando, acho que na Raikon mesmo a gente escutou, não sei se foi num vídeo, assim, que já tem empresas comprando o sistema, pensando em comprar o sistema completo, né, digital, desde o Landa, depois a Raikon para fazer o corte vinco. Então, esse corte vinco é o seguinte, você tem lá, eles têm como se fosse um polímero num cilindro que aplica num filme, o polímero ele endurece nas regiões onde vão ser os vincos. Depois ele passa, isso fica num cilindro, a folha é impressa, passa ali, quando o cilindro vira, ele marca os vincos, e logo depois tem um laser cortando a folha, e corta a folha, ela sai pronta, cortada e vincada. Isso não só para papel e papel cartão, como também para papelão. Então, assim, tem até na internet, é fácil pegar o Google, colocar lá, você vê caixas de papelão fazendo aquelas estandes, né, todos que tem, por exemplo, em feiras e tal, feita com corte a laser, né? Eu acho que então, eles vão as tecnologias vão surgindo, vão se complementando. Eu falo isso porque a Raikon, quando eu vi lá atrás, eu nem lembro se foi 2012 ou 2016, mas, gente, era assim, era um standzinho, era uma. Sabe quando você passa e quase não vê, e alguém vê e fala, nossa, olha isso aqui, era um standzinho, e agora estava enorme também, com um monte de. A gente pegou a amostra, lógico, também de lá, mas acho que é legal mostrar isso, né? As coisas vão crescendo, vão surgindo, e essas são as próximas drupas, né? É a evolução do mercado. Verdade, verdade.
O tema Landa sempre teve dos nossos bate-papos aqui, né, Rob? Sempre trouxe muitas visões diferentes. Isso que é legal, né, cara? Aí quem tá assistindo vai formando a sua, mediante o que tá ouvindo, vendo, isso que é legal. É bacana. Essa é a razão da gente trazer cabeças tão diferentes, né, Robert? Em todos os 3 episódios, todas as pessoas diferentes entre si, com a mesma paixão pelo trabalho, pela gráfica, mas a ideia realmente é opiniões diferentes, visões diferentes, e deixar para quem está assistindo tirar a sua conclusão. Poxa, eu gostei mais disso aqui. Você quer conversar? Você gostou mais do que o Manolo falou? Beleza, ali na descrição do episódio tem o contato dele. Tem o contato do Renato, tem o contato do João, nos outros episódios tem o contato das outras pessoas, que a gente quer mesmo gerar interação e gerar conversa. Mas eu queria só agora derivar um pouco, sair do Landa. Eu não posso esquecer que vocês dois, Renato e Manolo, ganharam um prêmio, ou mais de um prêmio internacional, ou prêmios nacionais. Eu queria falar disso, porque, cara, um prêmio internacional é uma coisa que tem que ser mostrada e a gente tem que bater palma, porque, bichão, vocês foram muito fera. Vocês foram lá, né? Nós estamos no meio, estamos gravando enquanto está tendo Olimpíadas. Os caras foram lá e são medalha de ouro. Conta pra gente esse negócio aí. Bom, vou começar, Manolo, depois você continua. Vai lá, Renato, vai lá. Não, foi uma felicidade muito grande. Na verdade, a gente tem a Side junto com a Papyrus, como eu falei, a gente trabalha junto já há vários anos, então a gente desenvolve vários projetos durante o ano com vários clientes diferentes, e esse foi um fruto de um desses trabalhos, né, que também trabalhou junto conosco nesse projeto o Álvaro Azanha, né, ele tem a How to Pack, a empresa de consultoria dele, ele que, na verdade, encontrou essa oportunidade desse projeto, trouxe para nós e nós desenvolvemos isso tudo em conjunto, né, a Side, a Papyrus e a How to Pack. Então, foi de fato inusitado, porque era para a gente desenvolver uma embalagem que era um criadouro do mosquito Aedes aegypti do bem, o Aedes do bem, né? Então, é uma empresa que trabalha com biotecnologia, desenvolveu lá um mosquito. A gente tinha que, na verdade, desenvolver uma embalagem que resistisse termicamente, ela vai ficar exposta no meio ambiente, no quintal, na cidade, e você vai ter lá, se eu não me engano, 4.200 ovos do mosquito, e eles vão ficar lá nesse criadouro, vai servir como criadouro essa embalagem, para que eles nasçam. E esses mosquitos nascem, eles são modificados geneticamente, só nascem os machos, e os machos não picam, não são as fêmeas que picam, mas esses machos vão para a natureza e eles cruzam com as fêmeas, e os filhos deles vão ser todos machos também, ou seja, depois de uma geração, só vai ter macho, quer dizer, então você vai diminuindo gigantemente a população de mosquito e vai erradicando a doença. Então é muito legal, foi um projeto fantástico, assim, só que a parte do projeto já é muito legal, tanto que na Abre a gente ganhou um prêmio especial o ano passado, eles criaram uma categoria, no final da premiação, criaram uma categoria Impacto Social, um troféu vermelho, o Grand Prix, inclusive, foi assim, foi novidade, depois de 23 anos de prêmio Abre, por causa dessa questão do impacto social. Agora, aí o Manolo vai saber bem os desafios de fazer a embalagem ser isso que eu falei, né? Ela tem que resistir termicamente, ela tem que aguentar 3 semanas no quintal, tomando chuva, tomando sol, em qualquer cidade do Brasil. Então, ela tinha que garantir que o mosquito saísse, mas que outros não entrassem para não competir com o que tinha ali de alimento, de água. Ou seja, foi um desafio muito grande mesmo, foram vários lotes piloto. Então, eu acho que tudo isso foi recompensado com o prêmio mundial que você comentou, Robson, que é o WPO, né, World Package Organization. Então, se você ganha os prêmios nacionais, alguns prêmios nacionais aqui no Brasil, vão dar direito a você participar, se inscrever no WPO. E aqui a gente teve a felicidade de ser premiado no Emba News, grandes cases de embalagem, e também no Prêmio Abre, né? Então a gente estava mais que credenciado para escrever no WPO. E aí a gente fez essa inscrição e teve a felicidade de ser contemplado com a premiação também em 2023 do maior prêmio de embalagem do mundo, né? Agora, Manolo, tá mexendo a mão aí, o Manolo tá louco para falar que eu conheço mais. Fala, Manolo. Esse projeto, né, quando o Renato chegou para mim e falou assim,
O Renato inventa umas loucuras, aí ele fala assim, eu preciso de um maluco para fazer junto comigo. Aí ele vai e fala assim, vamos junto, Manolo, porque eu sou um maluco nesse negócio de embalagem. E aí eu falei assim, deixa comigo, vamos para cima, né? Então, nós trouxemos esse projeto para a parte da engenharia mesmo, né? Eu falo que esse case é a pura engenharia da embalagem, né? Porque você tem que identificar todas as intempéries a qual aquela embalagem ficar exposta, né? Aos predadores também ali que iriam até buscar as larvas, enfim. E aí, trazer esse projeto que inicialmente era num polímero e você conseguir trazer para papel cartão, né, algo sustentável, com um produto sustentável, né, que na sua origem prega a sustentabilidade, é muito bacana. Você vê que o papel cartão, ele te dá, é uma ferramenta muito versátil, né. Então, quando ele trouxe esse projeto, falou assim, vamos fazer, eu falei, vai dar trabalho, mas vamos fazer acontecer. E aí, assim, nós trouxemos a Novo Original, que é um parceiro nosso ali, né, um cliente da Papyrus também. E eu falei assim pro Leandro, né, que é o proprietário, falei assim, eu preciso de carta branca na tua gráfica pra poder entrar e sair, porque eu vou deixar a tua equipe maluca. E eu deixei a equipe do cara maluquinha, assim, né? O Pedro lá, que é o que desenha as facas, assim, que tem uma expertise muito grande. Eu deixei ele louco de tanta coisa. Ó, faz isso, faz aquilo, tira aqui, põe assim e tal. A gente pensou ao nível que chegou. A gente pensou até mesmo que a gente tinha que deixar a aba da embalagem um pouco maior para que se chovesse, não entrasse nenhum pingo de água dentro da embalagem. Imagine a loucura que foi isso, né? Então foi o puro suco da engenharia de embalagem, né? E aí, quando a gente tem uma cena que eu lembro, assim, que foi muito gravada, quando a gente estava lá no evento da Abre, e aí finalizando esse evento, de repente anuncia esse Grand Prix, assim, né? Eu estava em pé, impaciente, você não acredita, a gente escreveu, nem apareceu, né? De repente, assim, bum, abre o case, né? O troféu aí, um troféu vermelho, né? Diferente de todos. Da hora, Esse legal. é o prêmio Abre. E aí, assim, eu dou um grito na hora que anuncia, assim, ó. E aí quem estava perto, assim, olha, que maluco é esse? Porque, assim, foi emocionante. E aí, enfim, aí foi esses prêmios surgindo, foram 5 premiações no total, né? 5 troféus ganhados através desse projeto, e agora o WPO foi entregue agora em Bangkok, né? Infelizmente, não deu para ir lá buscar, né, Renato? Mas está aqui no Brasil já, daqui a pouco vai ter foto nossa com esse troféu. Ô, né? Manolo, eu acho que é legal que, assim, essa questão do grito foi muito louco, porque o pessoal da Abre foi muito feliz. Eles fizeram uma coisa que acontece? É sempre a mesma coisa. Então, tem as premiações, vai seguindo. No final, tem lá, sei lá, personalidade do ano e empresa do ano. E acaba o prêmio, né? Serve o jantar, acaba o prêmio e tal. Então, seguiu o caminho. Quando chegou a nossa categoria, que é onde a gente tinha escrito, que assim, na Abre é aquilo, você passa por algumas etapas e até se você vai para a final, você pode ser ouro, prata e bronze, mas você tem que ter uma pontuação, tal. E se você não chegar na pontuação, você não ganha. Aí chegou lá, eu lembro que ganhou uma sacola, enfim, de uma empresa, e eu falei assim, não acredito que ganhou essa sacola, e a gente, onde é que tá? Só a sacola ganhou, a gente não chegou na pontuação. Então foi meio frustrante aquilo, porque parecia que, sabe... mas não é que foi frustrante, é porque eles tinham gostado tanto que eles criaram uma categoria só para isso. E aí o que acontece? A gente está achando que não ganhou nada. Aí deu aquela murchada, né? Aí passou, aí foi personalidade, empresa do ano, e na hora que acabar, aí a Luciana Pellegrino, né, falou, não, mas esse ano, então a gente criou. Aí um já começou a olhar para o outro assim, meio assim, sabe aquela esperança que você acha que é, mas não é? Quando eles falaram, gente, a gente começou a gritar e levantar assim, e a gente nem estava indo para o palco, a gente começou a se abraçar ali na mesa, a gente estava no fundo, aí o pessoal vai lá pegar o troféu, né? Aí a gente foi. Então, acho que foi essa explosão que o Manolo falou, que nem a gente estava esperando, foi muito legal mesmo. E foi um case de alto grau de complexidade para você desenvolver, né? Então, assim, na questão de identificação de temperatura, né, exposição, identificar como que ele seria disposto isso na casa do consumidor também. Então, tudo isso, sabe, são 3 cabeças ali, assim, debruçadas sobre aquele projeto, pensando em todas as vertentes que ali poderiam abalar aquela estrutura, e de repente você ganha o prêmio, e agora sem tirar o mérito, né, de todos os prêmios nacionais, mas ganhar um WPO, sabe, é um prêmio que nós trouxemos para o Brasil, gente, sabe, o orgulho que isso dá. Eu falo... assim, até eu falei assim, não, dá para pendurar, sabe, pendurar o prêmio aqui em casa, em algum canto, tem que deixar isso exposto, porque assim, é uma felicidade muito grande,
né? Eu falo, a gente sempre se depara com aquela síndrome do vira-lata, né? O brasileiro gosta de ter a síndrome de vira-lata, pelo contrário, nós temos pedigree do bom, né? Então, assim, o nosso cachorro caramelo tem pedigree, sim. Trouxemos um WPO, trouxemos um prêmio internacional para o Brasil, né? Então, assim, nós somos capazes, né? Nós conseguimos, cabeças pensantes, né? Então, assim, eu vejo que esse é o primeiro de muitos. Outras gráficas trarão inovações, brand owners possibilitando esse trabalho, né, a 3 mãos, aí, o fornecedor de cartão, a gráfica, e trabalhar de tal forma a conseguir elaborar uma embalagem, né, que entregue um conceito, além de ser um invólucro, né, traz muito mais do que isso. Então, esse é o objetivo, e a gente conseguiu, e estamos aí com WPO aí no currículo, né, Renato? Que legal. Graças ao bom Deus. Que legal, parabéns. Tem que realmente sentir orgulho. Temos realmente pedigree, e é isso aí. Quando chegar o troféu, tiver a foto oficial ali, manda para nós. Aí queremos fazer um carrossel, né? No nosso Instagram ali com a embalagem premiada, os prêmios nacionais, enfim, a sequência que termina. Manda para nós ali para a gente tá divulgando nas nossas redes sociais. Fica aqui os parabéns, cara. Galera, então, caminhando para a parte final, né? O Renato trouxe aí uma observação antes da questão do corte vinco laser e tal. Se alguém viu mais alguma coisa ali que merece algum destaque, esse é o momento. Fique à vontade para estar falando, fazer os complementos, né? Questões finais aí sobre a Drupa. Joãozinho, contigo, Joãozinho. Tem mais alguma coisa que vale a pena destacar? Fazer um comentário geral aí para finalizar? Bom, como o Manolo falou, uma coisa que chamou a atenção de nós foi a quantidade de fabricantes de máquina de corte e vinco. Assim, para mim, uma explosão. Acho que uns 10 ou 15 fabricantes de máquina de corte e vinco. E uma outra que chamou a atenção da gente também foi uma máquina de corte e vinco americana, que ela trabalha com uma faca circular também, um cilindro. E ele mostrou para nós lá que ele cortava PVC, ele cortava não só papel cartão, uns baralhos, lembra? Os baralhos, carta de baralho, enfim. Era um processo de corte e vinco com uma máquina pequena, mas com um sistema de corte bem diferente. Muito inovador, eu achei muito interessante. E lógico, outra coisa também que a gente percebeu é essa mistura de quem tinha máquinas que eram digitais e que tinha uma silk na sequência para dar passar um silk, né? Então, aí, literalmente misturando o digital e o analógico ali, né, na sequência. Sim. Então, sim. que eu me lembro assim, que chamou a atenção, foi isso aí. Manolão, Contigo. Essa interação aí da parte de automação, né? Nós vimos máquinas ali de coladeiras, né? Com sistema automatizado de alimentação automatizada, braços robóticos, né? Alimentando a máquina. E também fazendo a captação de saída de cartuchos e já paletizando, né? Isso mostra um avanço até em redução de mão de obra mesmo, né? Humana, né? Isso é um avanço. Isso automaticamente gera um impacto social também no nosso mercado, tá? A gente sabe que a maioria das máquinas aí que nós temos no mercado nacional, nós temos ali o operador e pelo menos mais 2, 3 pessoas na saída de linha, né, fazendo a captação de cartuchos. Agora, com esse avanço robótico, isso está muito mais intenso, né? Essa interação entre os processos, né, esse workflow entre os processos, né, e com a IA muito presente, né, e quebrando ali, né, algumas arestas que a gente sabe que impactam em custo, né? Então, o uso dessa IA dentro do mercado gráfico hoje para a redução de custos desnecessários, né? E resíduos também, ela vai gerar um impacto avassalador aí, né? A gente sabe que o orçamento hoje a gente briga pelo 4º número depois da vírgula, então a IA vai trazer o 6º, 7º número depois da vírgula aí, e isso é sadio para o nosso mercado, né? Isso é muito sadio, porque mostra essa competitividade entre as gráficas. Então isso é muito bacana, e claro, né, eu espero que em um futuro bem próximo, né,
o outro lado do globo lá traga inovações também nessa parte de impressão, né? Então, nossos amigos chineses, eu deslumbro aí que em alguns anos nós tenhamos máquinas de impressão offset de alta tecnologia, robustez, produtividade, já com símbolo chinês, com bandeira chinesa. Isso vai acontecer, a gente acredita que está num futuro bem próximo. Né? A gente já viu algum sinalzinho lá, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Renato, tanto tu falar, só um comentário da China aí, né? Da agressividade dos caras, acho que aconteceu com todos, creio eu. Andando nos corredores da dupla, eles literalmente abordavam nos corredores, né? Pô, você usa cartão, via no Crachá Brasil, né? Pô, você usa cartão, não sei o quê. E quando você vai em alguns stands, né? É aquilo aí, escanear o crachá, porque você espera até que você vai o seu lá naquele ato de escanear, né? Vai, para quem está escaneando, vai aparecer seu e-mail, seu telefone, enfim. E aí você espera automaticamente, você vai receber uma enxurrada de e-mails ali dos pessoal do stand. Até hoje só recebi da galera da China, recebi de mais ninguém. Então os caras são super agressivos em todos os sentidos, cara, né? Então eu compacto com o Manu, logo coisas mais, cada vez mais surgindo mais tecnologias, mais coisas dali, cara, não tenho dúvida disso aí. E você, Renato, acrescentar algo aí, cara? Compactuo com tudo que vocês falaram, também recebi até proposta de máquina aqui, sem ter pedido orçamento, assim, só da China, né? Eu acho que foi legal, a gente viu também uma máquina de acoplamento de microondulado rodando a 20 mil folhas hora, quer dizer, Sim. assim, toda com a alimentação automática, saída automática, fazia o tombo do microondulado automático, assim, uma loucura também, acho que isso aí foi bem interessante, bem legal. Outro ponto que eu achei interessante, quando a gente fala das máquinas chinesas, a gente fala assim, mas é manutenção, como é que vai fazer? Não, no Brasil, como se ninguém tivesse. Praticamente, quando a gente parava para conversar nos stands, eles assim, não, mas eu já vendi no Brasil, não sei quem já é meu cliente, não, mas eu já estou lá. Cara, os caras estão vendendo, já tem um monte de gráfico, encontrando os gráficos também, eles falam, não, mas tu já comprou, agora eu comprei outra, não, fechei mais uma. Assim, cara, está acontecendo, já está acontecendo, né? Então, acho que tudo isso é muito interessante. E para fechar, eu acho só o seguinte, uma dica, né? Se planejem para ir para a Drupa, a próxima daqui 4 anos, mas se planejem assim 1 ano e meio antes. Gente, fica muito mais barato se vocês se planejarem, mas infinitamente mais barato. Por exemplo, eu compro sempre a passagem 1 ano antes. Então, assim, é muito mais barato 1 ano antes, sabe? Então, se vocês planejar comprar antes, nós 3, por exemplo, acabamos ficando no Airbnb, que é bem mais barato que hotel, a gente ia a pé, mas a pé, assim, 15 minutos a gente estava na feira, sabe? E isso quando o Manolo não inventava de alugar um patinete, que era mais rápido. Mas, assim, próximo, se você se planeja, você consegue fazer uma feira sem brincadeira, assim, muito mais barata mesmo. Agora, sem planejamento, querendo, quando falta 3 meses para ir, aí é quase o dobro do preço, aí não tem o que fazer, né? Aí tem que pagar mesmo para ir. Então, eu queria deixar essa dica para quem estiver pensando em ir para a próxima, vale a pena. É isso aí, reforçando o que o Manolo falou, quem nunca foi, cara, tem que ir pelo menos uma vez. Quando chega naquele hall da Drupa, é algo inesquecível. O Botinho foi só a primeira também, né? Então, como é que foi aquele hall da Drupa? Algo a endossar, complementar, pra gente finalizar, cara? Cara, você tem aquela sensação, aquela eletricidade percorrendo o seu corpo, né? Você olha assim e você começa a conversar com a tua consciência. Você fala, puta, eu tô aqui, cara. É isso aí. Tinha batido na trave 4 vezes, sempre trabalhando para os outros. Agora, dessa vez, não. Trabalho para mim, o processo é minha. Então, a conversa foi outra. Mais difícil, sim. Usamos o Airbnb, que, inclusive, Renato, um monte de gente falava, você é louco, pode dar errado, e se acontecer alguma coisa, você vai estar na Alemanha? Não, bicho. Airbnb é uma ferramenta consolidada no mundo todo. E foi bem isso que a gente usou. E foi sensacional, Robert. Agora, fazendo um adendo ao que você falou sobre os chineses, cara, eu conversei dentre várias empresas europeias que a gente conversou, de software, de sistema, teve 2 que eu já tinha mandado e-mail há meses, aí eu cheguei lá, conversei com os caras no stand, apertei a mão, e o cara, sim, pô, a gente tem interesse em abrir representação no Brasil, que legal que você está aqui, morreu.
ninguém responde mais e-mail. Então, é uma lição que fica para nós, né? A gente que está ali no front, a gente viu o quanto o chinês é agressivo, a gente viu quanto os outros são mais passivos. Talvez isso mostre, seja a razão de ter tanta empresa chinesa lá. A gente não falou muito nesse episódio, falou mais no outro, da invasão chinesa. Os caras vão para cima, bichão. Os caras não esperam nada, não. Então, fica aí de lição para todo mundo. E para quem está em gráfica aqui, também é uma lição, viu? Vão para cima dos seus mercados. É isso, cara. Falando da China, eu estava no cliente, eu comentei isso no episódio anterior, que ele pediu uma cotação, acho que é de uma compradeira, não lembro agora o equipamento, tá? E, cara, passava uma semana e nada da pessoa que foi lá passar preço, e tinha um chinês, ele já em contato, o cara foi lá, ele já passou preço, já falou tudo, ele já literalmente fechou o negócio na hora, né? Ele literalmente preparado. E é isso, quem tá preparado tem vantagem. Então, que você leve, para quem tá nos acompanhando, que leve isso para sua vida profissional, menos meus concorrentes, continua do jeito que estão aí, que tá ótimo, né? Alguns. Galera, obrigado, valeu demais, Joãozinho, Manolo, Renato, foi um papo enriquecedor. Na descrição do episódio vai ter o contato de todos vocês, mas se quiserem acrescentar algo, da site, busca ali, procura ali, fica à vontade aí para estar se despedindo da galera aí, deixar seus comentários finais aí. Vai lá, Manolo. Bom, o pessoal que é da área de cartonagem aí, já sabe que eu sou uma figurinha carimbada, então qualquer desenvolvimento, projeto, contem comigo aí, a gente sempre está à disposição para auxiliá-los. Esse mundo gráfico é um mundo maravilhoso, né? Sou apaixonado, não sei fazer outra coisa, a vida inteira enfiado nisso, irmão enfiado nisso, o pai trabalhou com isso, né? O vô trabalhou com mecânica de máquina, então assim, tá no sangue, né? Tá no nosso DNA aqui da família Amato. Então, contem comigo sempre que necessitar, porque a gente consegue trazer um WPO, né? Não é para qualquer um, a gente disputou com muita gente. Então, a gente consegue, né? Tá o Renato aí, tá o João aí, profissionais de um gabarito assim, sem contar você, Albert e Robson, a admiração que eu tenho por vocês. Mas, assim, o nosso mercado tem gente muito boa, né? Então, contem com a gente sempre que necessitar. Boa, Manolo. Renato? Bom, eu queria agradecer primeiro a vocês pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, dividindo, né, e com todos esses amigos, todos os amigos aqui, né, dividindo esse conhecimento, tudo que a gente aprendeu na Drupa, passar para todo mundo. Agradecer a todos que estão assistindo, né, que estão vendo e também trocando um pouco de experiência com a gente. E assim, vocês fiquem à vontade, como já foi comentado aqui, o Robert já falou, o meu contato está aí, né? Se vocês quiserem conversar a respeito de Drupa, a respeito de qualquer outro tema, projeto, estou à disposição. Tá bom? Obrigado novamente. Show. Joãozinho? Legal, gente. Muito obrigado pelo convite, por esse bate-papo muito agradável. Falar com gráfico é outra história, né? A gente fala uma língua diferente. Muito bom participar com vocês, tá? É uma honra mesmo participar. E eu também deixo à vontade aí, meu contato vai estar aí, qualquer coisa, entre em contato e a gente continua a nossa conversa aí, tá bom? Obrigadão. Show, Joãozinho. Robson, o propósito é isso, né? Levar conteúdo de qualidade e networking também de peso, né? Então fica em contato do pessoal aí para quem quiser entrar em contato. É isso aí. Senhores, Manolo, Renato e João, vocês agora estão carimbados na comunidade do Printcast, vocês são os novos queridinhos. O Manolo já era. Manolo é duplo carimbo, exato. É duplo carimbo. Renato e João, vocês são os novos queridinhos aí da nossa comunidade. Sejam bem-vindos, estejam sempre conosco, por perto. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente já está aqui há quase 1h30, se não tiver estourado, e a gente sabe que vocês são muito ocupados, tem um monte de coisa para fazer na vida, então, obrigado pela generosidade do tempo de vocês. E o Manolo, se tiver o terceiro carimbo, ele pode pedir uma música ou pagar uns boletos do Printcast. Galera, Fechado. Valeu, obrigado. Próxima quinta-feira tem mais episódio. Compartilha esse episódio aí com todo mundo aí. Vamos bater 1.000 inscritos no YouTube. Valeu! Valeu, obrigado!